Deus! Eu estou aqui hoje para fazer um vídeo para tirar dúvidas das nossas aulas anteriores, né? Até a aula número 5. Então eu quero primeiramente mandar um beijo especial para Francineide Santos e todos os professores que estão começando o DEPIM lá em São Vicente do Rio Grande do Norte. Um beijo para todos vocês, que Deus abençoe grandemente a obra do Senhor aí na sua igreja. E eu fico muito feliz em saber que eu estou ajudando um pouquinho. Um beijo também para a Ellen, que começou agora no nosso curso. Então eu quero mandar um beijo para vocês e para todas as alunas que estão gostando e estão assistindo os nossos vídeos. Então hoje nós vamos responder algumas perguntas que nos foram enviadas com relação à aula 1 até a aula 5. Então, a primeira pergunta que foi feita com relação à aula número 3. Muitas alunas que nos enviaram a resposta dos exercícios ficaram com dúvida com relação à questão número 4 da atividade, que falava a respeito de fatores internos e fatores externos da aprendizagem infantil. Quando nós falamos de fatores internos, nós estamos nos referindo a fatores que são próprios da criança e do seu desenvolvimento. Fatores que não podem sofrer interferência do meio onde ela está, de ensinamento, de aprendizagem, não. É algo que é da criança e que ela vai se desenvolver com relação a isso somente com o tempo. Ela pode sofrer uma interferência externa que vai ajudar nesse desenvolvimento, mas que não vai mudar assim de uma hora para outra. Existe um processo de aprendizagem e desenvolvimento. Os fatores externos são os fatores que não dependem da criança para que essa influência exista. São fatores como onde ela mora, as pessoas, a influência da família, e esses fatores que não estão dentro da criança, que é própria do seu desenvolvimento, certo? Então a pergunta número 4 do exercício diz assim: classifique os fatores externos e internos. Então a letra A diz assim: crianças com 4 anos de idade. A criança com 4 anos de idade, não existe nada de externo que venha fazer com que a idade dela mude. É um fator próprio dela, é característica dela, que ela viveu somente 4 anos, não tem como mudar. Então é um fator interno. Crianças que moram em uma localidade pobre, é um fator externo, porque pode sofrer uma mudança. A criança pode se mudar e morar em outra localidade. Crianças que moram com os avós, é um fator externo, porque ela pode se mudar e morar com a mãe, morar com o pai. Crianças que estão aprendendo a falar, é um fator interno, porque a gente não pode mudar e dizer: agora criança, você fala. Não, ela vai aprender a falar no momento certo, na idade certa, é um fator interno da própria criança. Crianças que não sabem ler, existe um fator interno, porque a criança ela vai aprender a ler conforme ela se desenvolver aquela habilidade que é própria da criança. Apesar de sofrer influência externa para que desenvolva, mas é interna. Você não pode dizer agora a criança leia e agora a criança não leia. Não, é de acordo com a própria criança. Crianças pequenas, é fator interno, porque a criança é pequena, você não pode dizer criança fique grande. Não, a criança é pequena e ela vai se desenvolver com o tempo. Crianças que falam palavrões, fator externo, porque a criança aprendeu palavrão com alguém e você pode ensinar a criança que falar palavrão é errado e ela vai parar de falar palavrão. Crianças briguentas, fator externo, porque a criança aprende a ser briguenta. Se você ensinar que ser briguenta é uma coisa que não agrada a Deus, ela pode mudar e ser uma criança não briguenta. Então, eu espero que tenha ficado mais claro essa questão de fatores internos e externos. Internos é da criança e a gente não pode mudar.
ela vai se desenvolver conforme o seu próprio desenvolvimento. Externos são fatores que podem variar, podem mudar e influenciar a criança de forma diversa, certo? Qualquer dúvida com relação a esse assunto, pode deixar a pergunta aqui nos comentários do vídeo, ou no blog, ou me enviar um e-mail que eu vou estar esclarecendo para vocês. A próxima pergunta é do e-mail que a gente recebeu de Fernanda Bresolin. Um beijo para você, Fernanda. Obrigada por compartilhar suas experiências muito lindas na sala com a gente. E as perguntas de Fernanda são com relação a recursos visuais, lembrancinhas e cânticos. Então, com relação a recursos visuais, Fernanda escreveu no e-mail que sempre ela precisa usar visual e ela mostrou várias aulas onde ela usou recurso visual. Então, o recurso visual é qualquer coisa que você use para a criança ver, visualizar e aprender melhor. Então, todas as aulas que você for ministrar à criança, sim, você precisa ter recurso visual. O recurso visual dos balões que você colocou, Fernanda, são recursos visuais, porque a criança está vendo o balão, está vendo a Bíblia que você colocou na frente do balão como uma armadura. Então, são recursos visuais, porque a criança está vendo. Quando você usou o barquinho para falar da história de Jesus no barquinho que acalma a tempestade, também é um recurso visual, porque o barquinho a criança está vendo e está aprendendo com ele. Então, esses são recursos visuais. Não necessariamente tem que ser o cartaz. O cartaz também é um tipo de recursos visuais. Então, tipo de recursos visuais: cartazes, materiais, bonecos, maquetes, data show, televisão. São recursos que você utiliza para a criança ver e aprender melhor. Então, sim, é necessário, toda aula você tem que ter um recurso visual para você ministrar a sua aula. Com relação a lembrancinhas, todas as aulas temos que dar lembrancinha? E ela disse que dá aula toda semana, várias vezes na semana, e que seria necessário? Ela só dá em datas comemorativas e tal. Então, sim, tudo bem. Com relação às lembrancinhas, não necessariamente tem que ser toda a aula. Mas eu acho interessante que fosse toda a semana. Por exemplo, você dá aula terça, quinta, sábado e domingo. Então, você escolhe um desses dias para dar lembrancinha. Se você dá aula todo dia e você quer dar lembrancinha todo dia, tudo bem. Vai ser de acordo com a sua disponibilidade de tempo para confeccionar as lembrancinhas e também de recurso financeiro, porque despende algum dinheiro para comprar material, para fazer a lembrancinha para a criança. Agora, por que a lembrancinha é importante? Porque a criança vai levar uma coisa material da aula que ela teve, que vai fazê-la recordar sempre do ensinamento. Então, é importante a lembrancinha por isso. Então, a lembrancinha não precisa ser uma coisa muito cara, não. Você pode fazer cartões, imprimir marcadores de bíblias, que não são muito caros de fazer e que levam o ensinamento também como lembrança para casa, para a criança. Com relação a cânticos, ela disse que não sabe cantar muito bem e eu compartilho com você desse mesmo problema, porque eu também não sei cantar muito bem, sou um pouquinho desentoada, mas a gente tem que cantar todas as aulas. É uma ótima notícia para você. Você vai ter que cantar muito no chuveiro para treinar para cantar para as crianças. Mas é sério, você tem que louvar toda a aula com a criança. A Bíblia diz que todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Então não é necessário você ser uma cantora famosa com a voz bem afinadinha, não. É importante que você faça o canto com a criança para fortalecer o ensino. É uma coisa lúdica, essa música, o louvor, e a criança gosta muito e ela aprende e fixa a aprendizagem por isso. Em todos os nossos cultos, na sua igreja, tem momentos de louvor, não é verdade?
Eu nunca fui em algum culto que não tivesse um momento de louvor. Seja uma pessoa cantando, ou um conjunto canta aqui, outro conjunto canta ali, mas tem que ter um momento de louvor no culto ao Senhor. Então, na escola dominical também tem que louvar, ensinar a criança a louvar. No culto infantil também tem que louvar. No círculo de oração tem que louvar. Então, você vai aprendendo aos pouquinhos e vai colocando os cânticos nos momentos da aula mesmo. Mesmo desentoado, as crianças ajudam você, porque elas me ajudam e eu consigo, mesmo na minha afinação, que não é muito boa. Então, agora outra dúvida, de outra amiga que enviou essa dúvida. No Antigo Testamento, ela acha muito difícil contar histórias do Antigo Testamento que falam de mortes e alguma coisa que ela fica preocupada em como passar isso para a criança. Gente, é o seguinte, se existem ensinamentos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento que não está de acordo com a idade da criança, não precisa você ensinar agora. Você não vai chegar numa sala de crianças bem pequenininhas e começar a falar sobre acontecimentos muito trágicos que aconteceram, como a história de Jó, morreu todo mundo. Então que morreu o filho, morreu isso e depois isso. Não, porque eles são pequenininhos, então você vai escolher ensinamentos próprios para a idade deles. Já numa classe de juniores, numa classe de pré-adolescentes e adolescentes, já dá para você contar esse tema, porque eles já estão mais preparados para discutir, para perguntar, para tirar dúvidas e você conversar, dialogar com seus alunos para falar a respeito de alguns temas como esses. Então, para os pequenos, não é bom você contar essas histórias. Você escolhe outras histórias mais interessantes, histórias com ensinamentos mais adequados para a idade da criança, certo? Giovana, que diz assim no comentário que ela deixou no blog: tenho 17 anos, somente uma aluna que vem muito pouco. Como fazer para tê-la de volta na EBD? Então, gente, é uma pergunta que não só Giovana, mas que algumas pessoas sempre nos fazem. Como fazer para que a gente consiga trazer mais alunos para a nossa sala de aula. Então, primeira coisa que você tem que fazer, ser criativa. Usar a criatividade para inovar, para usar recursos diferentes, para trazer coisas novas para a sua aula. E o mais importante de todos, que é o fundamental, oração, jejum, consagração, para você se preparar para essa aula. Um testemunho que eu vou dizer para vocês. Minha filha, ela é professora do maternal. Em uma ocasião, ela estava escalada para dar aula no domingo e um domingo antes ela foi na sala de aula ver como estava a sua turma. E ela viu que só tinha uma aluna na sala. Então ela ficou preocupada, eu não quero dar aula só para uma aluna, eu vou preparar uma aula bonita, eu queria que fossem mais crianças para ouvir a palavra, para aprender. Então eu cheguei e disse, minha filha, faça o seguinte, vocês orem e jejuem, peça a Deus que mande crianças para a sua aula. E então ela fez uma semana que ela tinha visto a sala no domingo, então ela fez a consagração até o outro domingo. Então ela fez o jejum, pediu ao Senhor que enviasse mais crianças. E também preparou uma aula bem legal, uma aula divertida, uma aula com recursos diferentes, com cânticos de louvor. E quando foi no domingo, para surpresa, tinham 5 crianças na sala de aula. E ela ficou muito feliz e foi uma excelente experiência. Então você tem que orar, tem que orar, tem que orar. Porque o nosso Deus, Ele é Deus que faz milagres. Então você pode ser um instrumento que Deus quer usar para fazer um milagre em sua igreja, na sua sala. Então você primeiro, antes que tudo, ore e peça que o Senhor mande os pequenininhos, mande as ovelhinhas para você pastorear na sua sala. Muito certo? Bem. Então, outra coisa que você pode fazer também para aumentar o número de crianças, para ajudar em que aquelas crianças que você orou, Deus mandou, então para essas crianças permanecerem sempre indo, você fazer coisas atrativas para a criança. Por exemplo, você pode fazer um delicioso café da manhã na escola dominical.
Então você faz, crianças, você faz um convite bem lindo, caprichado e coloca: crianças, no próximo domingo vamos ter um café da manhã especial na escola dominical. E aí você prepara um café da manhã simples, bolo, suco, coisa que criança gosta, e você faz o convitinho e as crianças vão vir para o café da manhã especial. Então você recebe as crianças com aquele café da manhã, as crianças fazem um lanchinho na igreja e daí você começa a sua aula. Então você pode fazer isso todo domingo. Você pode pensar: ah, meu Deus, eu não tenho condições, na minha igreja não tem condições de fornecer esse lanchinho, também para mim vai ficar difícil fazer esse lanchinho, mas você pode contar com a ajuda de outras pessoas também. Você pode pedir a cooperação na igreja de alguns irmãos que possam estar ajudando, fazer uma escala. Primeiro domingo do mês, alguns irmãos ajudam, no segundo outros irmãos, e assim até terminar o mês, e volta novamente a cooperar com você, e você está realizando esse café da manhã todos os domingos na igreja. Então é uma forma de se confraternizar e atrair as crianças para a sua aula. Outra coisa importante é usar recursos diferentes. Usar bola de encher, como a Fernanda fez, barquinho, brinquedos, visuais. Não pode ficar na mesmice de toda a aula, ficar só contando a historinha, sem chamar a atenção, só falando. De jeito nenhum. Você tem que usar coisas atrativas, você tem que inserir brincadeiras no seu ensinamento, você tem que inserir dinâmicas. A criança não gosta de ficar parada olhando, ela gosta de participar, ela gosta de ser ativa na sua aprendizagem. Então você tem que usar a criatividade e nós vamos estar dando sempre muitas dicas para ajudar você na sua aula. Então essas foram as dúvidas desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica em gostei se você gostou. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar recebendo no seu e-mail sempre que a gente colocar uma aula, um vídeo, você vai estar recebendo a notificação no seu e-mail. E na próxima semana nós vamos estar postando a aula número 6, que vai falar de vários recursos que você pode estar utilizando nas salas de maternal, jardim, primários e juniores. Então eu espero você na nossa próxima aula. Um beijo e fiquem na paz do Senhor.